Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Globalize. Com um grande convidado, Samuel Barros, que é reitor do IBMEC, essa instituição de ensino que é referência no país. Samuel também é doutor em administração e especialista em finanças. Samuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa e nós queríamos conhecer um pouquinho dessa tua trajetória, como tudo começou, né? Hoje você está à frente de uma grande instituição na reitoria e conta pra gente um pouquinho da tua carreira. Bom, Michele, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui conversando contigo. Como começou é uma pergunta um tanto quanto complexa, porque se a gente for considerar desde o começo, a gente tem que começar a falar do Samuel com 10 anos de idade, viciado em computadores, queimando o computador dentro de casa. Mas aí eu acho que a gente volta demais no tempo. Então, pensando um pouco mais, um Samuel mais jovem adulto, eu decidi estudar, fazer formação com 16 anos. Eu já era programador, eu já tinha tido uma empresa, eu já fazia software nessa época, e eu descobri que eu não gostava de programar, que eu gostava de resolver problema. E aí eu fui fazer administração como graduação, e em seguida eu fui fazer um mestrado em administração e um doutorado em administração, e nesse momento eu percebi que o Brasil, para mim, naquela situação de estudar, era um tanto quanto pequeno. E eu fui estudar na França, fui fazer um doutorado na Universidade de Bordeaux. Quando eu voltei para o Brasil, e a pandemia me permitiu fazer parte desse doutorado estando aqui, eu já era coordenador de curso no IBMEC e fui convidado a assumir a reitoria aqui nas operações. Mas isso falando especificamente de IBMEC, tem toda uma carreira, uma história fora de IBMEC. Eu fui diretor executivo de empresa farmacêutica, eu tive uma trajetória na indústria de tecnologia muito grande. Eu sou financista, é o que eu amo e o que eu gosto e o que eu vivo é trabalhar com finanças. E ultimamente, meu caminho tem seguido muito para a área de governança, juntando tecnologia, finanças, tecnologia por ser a minha essência, finanças por ser o que eu gosto, e governança porque carreira executiva, posições de diretor executivo, de reitoria, acabam tendo um relacionamento muito próximo com os conselhos. E isso me levou também a alguns conselhos de empresa, e hoje eu estou nesse momento. A vida dentro da educação, ela veio por amor. Eu descobri que eu gostava de dar aula um dia que me jogaram dentro de uma sala de aula, cheio de aluno, e falaram: Samuel, se vira, eles são alunos de marketing, você tem que ensinar matemática financeira para eles. E no final eu consegui ensinar, e funcionou muito bem. E ali eu aprendi que eu gosto desse negócio de sala de aula, e hoje eu caso duas paixões, que é educação e a vida executiva. Então eu estou como reitor e diretor executivo dentro do IBMEC, que é uma instituição de ensino, referência como escola de negócio no país. Professor Samuel, professor, o IBMEC, como você mesmo disse agora, é uma referência no Brasil. E não só isso, eu percebo que vocês formam líderes. E isso é uma missão muito grande, isso de certa forma, de todo o grupo, de toda a equipe IBMEC, exige muito. Hoje o mercado de trabalho está mudando muito, ao mesmo tempo o mundo globalizado mudou muito. E qual que é o seu maior desafio à frente dessa instituição nessa missão de formar líderes, não só formar alunos, formar líderes, que serão grandes nomes amanhã no mercado de trabalho? Michele, essa é uma preocupação permanente nossa, porque a única certeza que a gente tem é a mudança. Isso muda toda hora, o mercado muda toda hora, o mundo muda toda hora, e isso é muito bom, tá? Porque nos exige permanentemente estar atualizado. Hoje a gente não costuma dizer mais dentro do IBMEC que a gente forma líderes, a gente forma protagonista. Ele pode querer ser um líder, mas ele tem que estar preparado para isso. Ele pode querer não ser, mas ele tem que ser protagonista da carreira dele, daquilo que ele quer na vida dele. Líder também na vida, não só no mercado de trabalho. Porque a liderança do mercado de trabalho, e vamos ser bem sinceros entre nós, presidente de empresa é um.
Debaixo dele, ok, você tem vice-presidentes, diretores, gerentes, etc., que são lideranças intermediárias, médias, até lideranças altas. Mas se eu falo que eu vou formar um líder, essa afirmativa me carrega, eu vou formar presidentes. E nem todos querem isso. Hoje em dia eu diria que a maioria nem quer isso. A maioria quer conseguir encontrar o equilíbrio entre carreira, vida social e saúde. E quando eu falo vida social, inclui familiar e etc. Em alguns casos, ser presidente permite isso, ser vice-presidente permite isso. Outros casos, ser o analista sênior, o especialista de área, atende à ambição daquele aluno. E para a gente, criar o caminho ou permitir que esse aluno possa experimentar e saber o que quer é tão ou mais importante do que eu ter 100% da minha turma virando CEO de algum lugar. Isso é muito interessante a tua fala, porque dá para perceber que vocês vêm fazendo a leitura, né, dos jovens de hoje, que mudou muito realmente, né? As aspirações são outras, né? Sim, completamente diferentemente da nossa geração. A geração Z, ela vem assim, bem modificada e muitas vezes para melhor, né? Eles não querem saber de vícios, etc., noitada, nada disso. E é muito interessante você ter levantado. Dentro disso, quais são as soft skills assim mais comuns que vocês conseguem enxergar nesses jovens de hoje? Eu não vou dizer as mais comuns, mas aquelas que a gente acredita que são mais relevantes. O jovem de hoje, claramente, ele precisa de um grande improve de empatia. O mercado está muito diferente do que era na nossa época. Quando a gente começou, né? Você observa hoje uma importante necessidade de inclusão. E se esse novo protagonista, esse novo líder não tiver empatia, ele vai ter muita dificuldade de aceitar o diferente, de conviver com o diferente e entender que ali tem ganho. Você tem visões diferentes e essas visões diferentes te geram insights para soluções diferentes que o mercado demanda. Isso é um primeiro ponto. Um segundo soft skill extremamente relevante para a gente é a adaptabilidade. E ele está muito associado com o primeiro. Se eu sou empático, se eu consigo enxergar a diferença, ganho, eu preciso me adaptar para que essa diferença faça parte da minha operação, faça parte do meu dia a dia, faça parte do meu entender o mundo. Então eu enxergo a diferença, compreendo como ela funciona, aceito ela e vivo com ela com naturalidade, me adapto àquela realidade e me adaptando a isso eu começo a enxergar além. Terceira soft skill, visão. Então eu enxergo além daquilo que a minha bolha ou o meu convívio ou toda a minha história me mostraram. Porque eu posso ter vivido em Niterói minha vida inteira, mas o mundo não é Niterói. Eu posso ter vivido no Rio de Janeiro a vida inteira, mas o mundo não é o Rio de Janeiro. Então eu tenho que ser capaz de enxergar além disso. E juntando a empatia com a adaptabilidade e dando esse improve de visão, eu vou para o meu próximo passo, que é centralidade. Porque à medida que eu entendo o diferente, convivo com o diferente, me adapto a ele, enxergo os ganhos que ele é capaz de me entregar e integrar, eu consigo virar protagonista dessa entrega. Eu consigo trazer todo esse ganho para aquilo que a minha operação demanda, para aquilo que a minha empresa demanda e para onde eu quero chegar. Então, esses 4 grandes soft skills a gente enxerga que são essenciais para esse protagonista de agora e para o futuro. Isso eu estou falando hoje em 2026. A gente já teve outros soft skills como referência no passado. E pode ser que em 2027 a gente trabalhe com outros. Por quê? Porque o mundo muda. E se a gente não mudar, a gente acaba morrendo necessariamente. É verdade, a gente tem que se adaptar, né, às mudanças e entender que não tem certo e errado, né, professor? Tem o diferente e precisa ser respeitado, acolhido, né? Eu percebo isso nas relações mesmo, essa questão do acolhimento é muito importante hoje em dia. E até porque também surgiram, né, conceitos justamente para isso, né, pelo diferente, e a gente precisa aprender, eu aprendo todos os dias, e saber lidar, né, acolher, saber lidar.
Na verdade, a gente que aprende, né? Não são eles, Sim. eles ensinam. Sim, muitas É vezes ao eles contrário, ensinam. né? É ao contrário. E curioso que, enquanto você estava falando das soft skills, eu lembrei de um clássico da literatura. Você também já deve ter lido Franz Kafka. E aquele livro A Metamorfose, apesar de muita gente ler e falar, poxa, é uma coisa, né, que causa uma repugnância, desconforto, e na verdade não, é lidar, eu acho que tem uma mensagem subliminar ali, que é lidar com o diferente. Sim. A gente precisa aprender a lidar com o diferente, né? E isso é muito interessante, porque as relações têm que ser pautadas nisso, né? No respeito. No respeito mútuo. Você usou o Kafka é maravilhoso para falar das diferenças e como lidar com isso, mas ele é uma literatura difícil para muita gente, porque ele gera esse certo desconforto, principalmente na primeira vez que você lê. Eu sou um leitor que tenho uma questão, eu gosto de ler o mesmo livro 3, 4, 5 vezes. A vida passa, você tem outra visão, né? É outro livro. É outro livro. É outro livro. E A Metamorfose, a gente nem combinou nada, mas foi um livro que eu terminei de ler pela 4ª vez no meio do ano passado. Então ele está muito quente na minha cabeça. Quando eu penso em quando ele escreveu A Metamorfose e quando eu olho o mundo como está hoje, parece que ele escreveu esse livro semana passada. Essa necessidade de lidar com o diferente, trabalhar com o diferente. Contemporâneo, né? Ele é vivo. É um livro vivo. E hoje, mais do que nunca, a sociedade, nós empresários, nós diretores executivos, se a gente não conseguir ou não quiser trabalhar com o diferente, e principalmente entender que o diferente não está errado, entender que o diferente é só o jeito dele e que tem ganho ali, tem filosofia, tem motivo para ser daquele jeito. Tem aprendizado. Muito aprendizado. A gente vai estar fadado ao fracasso, necessariamente. E não que o fracasso seja ruim, muito se aprende com o fracasso, mas se a gente pode aprender sem fracassar, melhor, né? E o interessante, Samuel, em toda a tua fala nesse sentido, é que a gente percebe nitidamente que o IBMEC, né, os valores estão muito alinhados com esse novo mundo. Sim. E que é muito interessante para o público, inclusive para os estudantes também que nos assistem, que vocês estão, sabe, preocupados, né, com essa mudança e como fazer com que isso tudo seja muito feliz, né? O processo seja muito feliz, a caminhada seja feliz, né? Eu acho que para os pais também que estão nos assistindo, eles ficam mais tranquilos nesse sentido, porque não é só uma preocupação de passar o aprendizado, né? E sim, também a relação humana, né? Sim, a relação humana é extremamente importante. Eu gostei do termo feliz, tá, Michele? Feliz, o processo feliz. Eu não sei se feliz seria o melhor termo durante uma carreira universitária, uma vida acadêmica universitária. Toda vida universitária ela tem sobressaltos e tropeços. É raro você encontrar um aluno que tenha sobrevivido a todas as matérias de uma graduação sem ter sofrido pelo menos um pouquinho. Então, o feliz eu não diria, mas satisfatório e pelo menos agradável. É esse o nosso objetivo. Sempre lembrando, muito respeito, muita regra, muita disciplina, até porque é importante o aluno ter esse cuidado. Não é o caminho universitário, o caminho tradicional universitário, ele é um caminho que requer muito do aluno. Ele requer que o aluno estude, ele requer que o aluno faça os trabalhos. O professor universitário ele não segura na mão desse aluno e leva ele até o final. Se o aluno não segurar na mão do professor, o professor não vai esticar o braço. Então, o nosso objetivo é entender que esse aluno é diferente, o professor entende isso também, e a gente faz esse aluno ter autonomia para seguir o caminho dele como ele o quiser, sendo protagonista da própria carreira, sendo líder da própria carreira. Mas é importante ele perceber que a gente vai fazer a nossa parte, também depende dele fazer a dele, e respeitar os ritos. Existem ritos, existem regras, existem inclusive legislações que o MEC nos exige, existem regras comportamentais dentro da universidade, existem todo um conjunto de manuais e tutorias que precisam ser seguidas por esse aluno para que ele tenha um caminho mais feliz, vamos usar o seu termo. Lembrando que felicidade e liberdade não é libertinagem.
Então, é fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. E isso vai fazer com que ele consiga atingir os objetivos dele. E a gente vai fazer o máximo para que isso aconteça da forma mais saudável para ele possível. Eu tenho uma máxima, Samuel, que assim, a vida é um grande processo. A gente está sempre em busca de alguma meta, algum objetivo. E esse processo ele tem que ser feliz, porque você passa a vida inteira no processo. É por isso que eu brinco sobre o feliz, porque inclusive lá no escritório eu falo, pessoal, o processo tem que ser bacana, senão a gente não aguenta, senão você abandona, tchau, né? Larga tudo. Imagina como é misterioso, a gente trabalha com Receita Federal, com legislação que muda toda hora, com porto, greve, etc, etc. Então, assim, o processo tem que ser, no mínimo, feliz para você aguentar, atingir alguma meta. Eu troco na minha filosofia de vida, o feliz por divertido. Isso. Porque tem um livro do professor Clóvis de Barros, não sei se você já leu, que é A Felicidade é Inútil. E o que ele traz ali? Que se você viver buscando a felicidade, você vai chegar no final da tua vida e vai descobrir que você nunca achou. Então, você passou por ela várias vezes, né? Você observa que ela foi inútil o tempo inteiro, porque você buscou ela tanto que você foi um infeliz perpétuo. Em compensação, a diversão você encontra com frequência. Porque a diversão é aquele riso solto, aquela piada que bateu bem naquele momento, é a descontração no momento de tensão. Então a diversão ela é mais fácil de ser encontrada do que a felicidade em si. A felicidade ela se tornou um mito da sociedade. Existe muita gente, a Monja Coen fala disso também, existe muita gente que busca essa felicidade sem nem saber o que é. E aí como é que você vai achar um negócio que você não faz ideia do que seja? É um desafio um pouco maior para você. Então, eu troquei o felicidade por ser divertido, porque pequenas doses de diversão fazem o seu dia muito mais feliz. A tua felicidade acaba acontecendo. Adorei isso, adorei. Um pouquinho de filosofia também, né? Nos deixa felizes e divertidos, né? No próximo bloco, nós falaremos um pouquinho sobre inteligência artificial, inovação, tecnologia. Eu quero entender um pouco da visão do professor Samuel sobre esses temas. Voltamos com o programa Globalize e nesse bloco vou falar com Samuel sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial. O mercado está em constante mudança e eu queria saber um pouco da opinião dele sobre o hoje e daqui a 20 anos. Como vocês estão enxergando essa mudança e principalmente na questão das profissões. Muitas profissões, né, estão correndo risco de desaparecerem e surgirem outras, né? Como vocês estão enxergando isso? Bom, primeiro, Michele, obrigado por ter me chamado de Samuel. Eu sei que eu sou professor, mas nem os meus alunos me chamam de professor, então Samuel fica mais fácil. A gente que convive com a educação, a gente observa uma mudança muito grande em virtude da inteligência artificial sendo aplicada. Tá? Por que eu vou ser bem específico com o termo sendo aplicada? Eu trabalho com estatística há muito tempo. Como financista, eu trabalho com muita estatística e trabalho com muito modelo preditivo. E modelo preditivo já é inteligência artificial. Você pega que a inteligência artificial efetivamente nasce ali na década de 50, na realidade, década de 40, Segunda Guerra Mundial, evolui na década de 50 e vira algo mais interessante na década de 70. Ela se tornou popular com o ChatGPT 2.5. Tá? A gente está falando aí de 3, 4 anos atrás no máximo. Isso a gente está falando já 2020 para cá. Lá no IBMEC, a gente tem modelo preditivo sendo aplicado na graduação para os alunos, ou seja, aluno estudando inteligência artificial, desde 2018. Por quê? Porque a gente já via que isso ia acontecer. Não sabia quando, sendo muito sincero, a gente não sabia quando esse negócio ia popularizar, a gente não sabia como esse negócio ia popularizar, mas a gente já sabia que isso já seria essencial para a formação do gestor, para a formação desse aluno que ia ocupar posições de gestor. Tanto que na primeira turma que a gente rodou a disciplina de métodos quantitativos avançados com
inteligência artificial, que na época não tinha esse nome, o aluno questionou por que ele estava aprendendo aquilo. E a gente tinha que explicar, cara, porque você vai usar isso. Quando? Não faço a menor ideia, mas você vai usar, é só uma questão de tempo. E essa primeira turma, ela se formou no mesmo ano que o ChatGPT se popularizou. E no dia da colação de grau, teve um conjunto de alunos vindo falar comigo, falando, pô, professor, você tinha razão, fez muito bem ter colocado isso no início. Como é que a gente enxerga hoje a IA dentro da educação, na nossa visão? A IA, ela permite muita personalização do ensino, ela permite uma criação muito rápida de conteúdos, bons conteúdos, só que ela não vai nem hoje nem no futuro substituir o professor. Ela vai ser uma grande aliada, ela funciona como uma ferramenta. A gente enxerga a IA, e aí eu estou falando IA de forma genérica, como um martelo, uma chave de fenda, um piloto para o quadro branco para o professor. Então ela vai ser um instrumento de apoio para aquele professor entregar mais e melhor para a turma. E como é que a gente enxerga a IA para a turma? Como um tutor de apoio. Então, o professor sim, aquele que vai ser o facilitador do conteúdo. A gente já sabe há muito tempo que o professor não é o detentor do conteúdo, ele é um facilitador naquela absorção por parte do aluno. E a IA, ela pode ser aquele elemento que vai ajudar a construir uma lista de exercício. Você, como aluno, pode utilizar a IA com o material do professor para criar podcast, utilizando o material do professor. Pode utilizar a IA como um tutor virtual, tirando suas dúvidas pequenas, dúvidas rápidas, dúvidas interessantes, ou aprofundando determinado tópico que não faz parte daquela determinada disciplina. Então, o aluno tem essa liberdade. Hoje, o IBMEC, ele fornece para os alunos algumas ferramentas de inteligência artificial dentro do próprio e-mail do aluno. Então, ele consegue acessar algumas ferramentas de IA para construir essa própria trajetória dele. E a gente incentiva que isso aconteça. A gente não incentiva o plágio, a gente não incentiva a utilização antiética de inteligência artificial, a gente incentiva que ele faça o bom uso daquilo para a sua própria evolução. Tanto que hoje, na maior parte dos nossos cursos, a primeira aula de tecnologia que a gente dá é uma aula de ética. Como utilizar aquilo de forma ética, sábia e com consciência para aquilo ser o melhor para você. Muito interessante isso, porque eu ia justamente te perguntar sobre a questão de propriedade intelectual, como fica isso, né? Eu tenho dúvida, muita gente que está nos assistindo também acredito que tem essa dúvida, né? Porque você pode pegar um conteúdo, pedir, né, a IA para fazer de outra forma, de certa forma tem um plágio ali modificado. Como que está essa relação? Como funciona isso? A propriedade intelectual ela é mais gritante quando você comercializa as coisas de terceiros. Vou pegar um exemplo bastante simples. Se você procura hoje na internet os meus materiais de matemática financeira, você vai encontrar uma infinidade deles. Meus. Samuel construiu. Disponíveis em N sites que, por acaso, meus alunos pegaram, baixaram e acabaram disponibilizando. Toda vez que eu encontro um material meu que alguém está cobrando por aquilo, eu necessariamente peço para derrubar. Porque aí está fazendo uso comercial de algo que é meu, uma propriedade minha. Se por acaso está sendo disponibilizado para conhecimento público, para que as pessoas possam aprender, e como são materiais antigos, eu não vejo grandes problemas, no meu caso, tá? Tem professores que vêm. Então, o professor ele tem o voto final, a decisão de libera ou não material para o aluno, autoriza ou não o aluno a utilizar, autoriza ou não o aluno fazer alguma coisa com aquilo. Mas vamos pegar uma disciplina comércio exterior. Quantos livros de comércio exterior nós temos escritos, Michele? Uma infinidade. Quantos vídeos, filmes, textos, blogs e etc. a gente tem que falar sobre comércio exterior? Alguns. O aluno pode fazer essa curadoria usando uma inteligência artificial. Ele pode entrar lá no YouTube e pedir para a IA levantar quais são os melhores e ele vai utilizar aquilo para estudar. Ele pode pegar um livro
e pedir para a IA fazer o resumo daquele livro para ele poder estudar com aquilo. Então, qual seria a grande diferença? Ele usar o meu material ou ele usar o que já está escrito? Não tem muita. O que ele não pode fazer? Vender isso. O que esse aluno não pode fazer? Pintar um Van Gogh que o Van Gogh nunca pintou. Ele pode usar como exemplo. Aqui, ó, tá vendo? A IA é capaz de construir esse negócio, mas eu não vou vender isso para um terceiro. Aí sim você tem um plágio, você tem uma quebra de ética nessa relação. Existe hoje uma necessidade muito grande do mercado discutir qual é o limite. Criar efetivamente esse padrão ético. Como a gente sabe, a ética ela é temporal. Então, a ética que se aplicava na década de 30 não se aplica hoje. Provavelmente a ética que a gente aplica hoje talvez não se aplique daqui a 50 anos. Mas existe essa necessidade e nós somos responsáveis, eu estou falando nós, a nossa geração, é responsável de dar o primeiro input dessa questão ética para essa geração que está vindo, que não sabe tão bem diferenciar aquilo que foi o que eu criei, aquilo que foi o que a IA criou e aquilo que foi o que a IA criou porque eu tinha criado. Então você tem aí uma questão a ser tratada e essa questão ela nos leva para o final do teu primeiro questionamento. Daqui a 20 anos, como é que vai estar essa história? Essa é uma pergunta que ninguém tem resposta, tá? Se alguém responder isso aí com confiança, tenha certeza que está errado. O que a gente sabe é que a maior parte das profissões que vão existir daqui a 20 anos não existem hoje. Isso a gente sabe. Eu hoje vi uma lista de 100 profissões que estão contratando a partir de 2026 que não existiam no ano passado. E você pega ela, a maioria dessas profissões são profissões vinculadas à inteligência artificial ou à biotecnologia. E sabe o que eu vi? Eu vi um vídeo falando as profissões que não vão acabar de maneira nenhuma. E me chamou a atenção uma. Essa, inclusive, estava em destaque. Dançarino. Olha que beleza! Eu acredito que não vai acabar também. Vai acabar. Mas eu recomendo você assistir o vídeo, né, da TV estatal chinesa sobre a mudança do ano do calendário chinês. Você teve 50 dançarinos humanos e 50 robôs dançando. Ou seja, não é bem assim, né? Eu acho que a criatividade da dança, isso a IA nunca vai ser capaz de possuir. Mas o dançarino só pelo dançar, talvez eu levantaria alguns fios de cabelo aí nessa história. A minha percepção é que uma profissão que não vai deixar de existir, em hipótese alguma, é o professor. É o professor como mentor, o professor como facilitador. Porque o resultado que a inteligência artificial entrega, você tem que ter alguém ali por trás dando o comando, né? Sim. Ela não tem comando, então tem sempre que ter um humano dando o comando. E, contrapartida, existe uma retroalimentação. Porque o humano também se alimenta do resultado, né? Então aquela coisa vai e volta. Eu acredito nisso também. E esse é um risco, tá? Um risco que a gente enxerga da falta desse humano que recebe esse resultado ser crítico o suficiente para questionar o resultado. E retornar com um questionamento válido. Porque o primeiro grande erro dessa geração que nasceu na inteligência artificial foi aceitar que a resposta da IA estava certa. Eu não sei se você lembra, mas a grande discussão ali no ChatGPT 2.5, na primeira IA generativa, vai mudar o mundo, vamos brincar de exterminador do futuro e etc., era aceitar que tudo que ela falava era verdade. O primeiro teste que eu fiz em sala de aula com essa IA foi perguntar para a IA quem eu era. E o ChatGPT, na época, que foi a IA que eu utilizei, me respondeu que eu era um professor de finanças brasileiro que morri em 1979. E a parte interessante é que em 79 eu não era nem nascido. Então, como é que eu morri antes de nascer? E depois, no resto da descrição, era efetivamente a minha história. Só que eu já estava morto pela IA. Porque ela alucina, e ponto. E se você não for crítico o suficiente, se aquele humano que está trabalhando com ela
não conhecer mais do tema do que ela, ele vai aceitar muita sujeira, muito lixo. É uma máxima que eu tenho com todos os meus alunos, e é uma máxima que os professores do IBMEC carregam isso. Para você trabalhar com IA, você tem que ser mais inteligente do que ela. Minimamente mais inteligente do que ela no tema que você vai trabalhar com ela. Eu concordo, para não aceitar o erro, né? Senão você vai aceitar as coisas mais estúpidas. Aliás, na vida a gente tem que ter esse pensamento crítico para tudo, né? Isso vale para tudo, né? Você tem que ter sempre, será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar, deixa eu me aprofundar. Isso é muito interessante. Acho que isso até é um grande diferencial, né? É crítico e flexível. O pensamento ele precisa ser flexível. Pensamentos rígidos demais, eles tendem à ausência de criticidade. Eles têm uma ideia fixa, então eles vão criticar de acordo com a sua ideia fixa. E se você é que estiver errado? É o eterno aprendiz. Tem que ser sempre aprendiz. A vida aprendiz é mais fácil, de tudo, assim. Né? A vida é mais fácil sendo um eterno aprendiz, por incrível que pareça. Diminui muito o peso da responsabilidade de você ser perfeito. E ser perfeito, e aí vale para todos, ser perfeito é muito, muito irritante. Eu não consigo nem imaginar como é a vida de alguém que se acha perfeito, porque deve ser um porre. Porque você não pode errar. Pesado, né? É pesado, né? Você não pode se dar o direito de errar. E errar, de vez em quando, é tão legal. Você aprende tanta coisa nova errando. Então, tira esse peso. Vamos ser flexível. Vamos ser crítico, flexível, aceitar que você pode estar errado. E que bom que você não esteja sempre, porque também errar toda hora deve ser muito difícil. Mas ser um eterno aprendiz e aceitar que você está aprendendo o tempo inteiro é uma filosofia que eu tenho para a minha vida e que eu acredito ser muito mais fácil de conviver nesse mundo mutante, maluco que a gente tem vivido nos últimos 20 anos. Muito bom, Samuel. Vamos passar agora, virar um pouquinho a página e vamos para o financista. Opa! Vamos para a economia. O mundo, né, está tendo um novo arranjo global, vamos dizer assim, né? A geopolítica se tornou até geopolítica de botequim, né? Antigamente era o psicólogo do botequim, agora é o analista internacional de botequim. Tudo é o especialista dos especialistas. Enfim, então, esse novo arranjo global, isso mexe muito, obviamente, né, diretamente com a economia. Fora que o Brasil, a gente já tem alguns problemas, né, políticos, sociais, que já interferem o tempo todo. Como que você vê isso no sentido, assim, até que ponto, obviamente, né, dentro do que você faz, no mercado de capitais, até que ponto a gente se beneficia dessa mudança e uma análise SWOT, vamos dizer assim, fica mais fácil, eu falar com o administrador e com o financista. Muito mais simples. O mundo está num momento muito especial, especial no bom e no mau sentido, tá? A gente está tendo um rearranjo de forças desde que o presidente Trump assumiu os Estados Unidos, um rearranjo de forças muito claro para os Estados Unidos mostrar poder, isso para a gente está muito claro. Não que isso seja bom ou seja ruim, tá? É só uma questão mundo, o mundo está se mexendo. A gente percebe uma China que tem um comportamento mais tradicional. Toda vez que eu converso com algum colega chinês ou com alguma empresa chinesa, eu percebo que eles têm tempo, e tempo é muito importante nesse momento. Eles têm tempo para esperar. Eles têm, eu ouvi do cônsul Jing, aqui, nosso cônsul comercial da China, uma frase muito interessante. A China é muito antiga. A gente tem tempo para esperar as coisas se acalmarem. E sabedoria. Pois é. Então, eles estão no momento fazendo a política deles, que foi a política que eles sempre fizeram. A China não mudou. A China continua sendo a mesma, mesmo o mundo sendo um pouco diferente do que era antes. Os Estados Unidos se tornou um país um pouco mais agressivo no seu comportamento, que gera algumas boas oportunidades para o mercado brasileiro. Afinal, quando você gera resistência aos produtos americanos, existem produtos feitos aqui no Brasil que a gente ganha espaço no mercado, a carne é um deles. Você tem uma Europa fragilizada por causa da Rússia, então a Rússia fragiliza bastante o terreno europeu, e a Europa agora
teoricamente, abrindo uma relação comercial positiva com o Mercosul, abre espaço para o Brasil de novo comercializar. Claro, produtos de agronegócio, produtos com, não vou dizer com alto valor agregado, mas produtos interessantes para a nossa economia. Tirando os manufaturados, né? A parte Sim. do agro, né? Principalmente, né? Principalmente, que é onde a gente é líder mundial. Claro. Tá? O Brasil ele perdeu uma oportunidade na década de 80 da industrialização. Isso foi um ponto pacífico. Você vai perguntar para qualquer economista de qualquer viés, qualquer financista de qualquer viés, ele vai dizer, cara, nos anos 80 o Brasil perdeu a oportunidade de se industrializar. Beleza. Os anos 90 a gente já tinha perdido a oportunidade. Então vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer. Vamos abrir o mercado um pouco, deixa os importados entrarem, vem para ver cola. se a gente descobre o que a gente faz direito. E a gente descobriu o agronegócio como uma grande oportunidade. Maravilha, vamos fazer esse negócio bem feito. Fazemos isso. Entregamos em alto nível no agronegócio. Nosso café é maravilhoso. Nossa carne bovina é maravilhosa. A gente tem um rebanho suíno gigantesco no Brasil. A gente produz soja para quase que abastecer o mundo inteiro. Então, convenhamos, a gente é muito bom nisso. A gente tem um belo espaço e oportunidade de se tornar ainda mais forte nisso, nesse momento maluco. Afinal, se o mundo efetivamente decidir entrar em guerra, e quando eu falo o mundo entrar em guerra, é uma terceira guerra mundial propriamente dita, que eu torço para não acontecer. Eu acordo todo dia de manhã e rezo para que isso não aconteça. A gente vai ter uma bela oportunidade de vender comida para o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro vai estar brigando. E, historicamente, o Brasil não é muito de brigar. A gente gosta de ficar meio neutro nessas histórias. A nação amiga de todos, né? E que eu acho um ótimo posicionamento, sinceramente. Esse negócio de ser muito brigão dá trabalho. Você cria muito inimigo. E a gente não está no momento de ter inimigo. Fica caro, né? Fica caro. Muito bom, Samuel. Nesse bloco, Samuel, você falou uma coisa muito interessante, né, nesse arranjo geopolítico, que é esse flerte contínuo, vamos dizer assim, agora com uma terceira guerra mundial. E de que forma, né, economicamente, a gente poderia se resguardar disso? Eu queria que você explanasse um pouco sobre essa questão. Uma terceira guerra mundial, na realidade uma guerra mundial não é bom para ninguém. Vamos começar desse paralelo. Então não é bom para ninguém, beleza. Caso ela venha a acontecer, o que a gente observa, e aí considerando todo o histórico de outras guerras que o mundo já teve, países que são produtores de commodities, países que trabalham com alimentos, matérias-primas básicas para a produção de itens e bens militares, assim como vestimentas, eles acabam se beneficiando muito. Você observa ali que na Segunda Guerra, os Estados Unidos ele se beneficiou muito porque ele tinha material bélico de qualidade, ele tinha uma boa produção de alimentos, ele tinha gente para mandar. Então você tinha ali um cenário muito positivo para os Estados Unidos economicamente entrar na guerra. Hoje, a gente agrega tudo isso a uma guerra eletrônica. O mundo ele vai viver, caso entre numa terceira guerra, num tipo de guerra que a gente nunca viveu, que é uma guerra não tripulada, uma guerra não tão fronte, não tão homem no campo de batalha e muito mais máquinas e equipamentos não tripulados explodindo as coisas, que vai gerar morte do mesmo jeito, que vai ser uma tristeza absurda e que eu acho completamente desnecessário. Eu acho que as pessoas podiam sentar em mesas e conversarem, encontrarem um ponto de equilíbrio naquela relação. Negociação, né? Que é muito mais inteligente, convenhamos, né? Somos humanos, não somos criaturas. E volta criaturas. A falar novamente do custo. Diminui o custo. Mas, às vezes, aí entra outra questão. O custo diminui se a gente for negociar. Mas, às vezes, o lucro reduz para quem está negociando a guerra. E, às vezes, quem está negociando a guerra é muito poderoso. Você sabe que eu vi uma piada esses dias sensacional. Fala, nossa, mas os Estados Unidos ele tem muita sorte, porque todo país que ele vai arrumar briga, ele encontra o petróleo. Não é sensacional isso? Deve ser, sei lá, alguém no Ministério da Guerra americano tem um senso terceiro de percepção de reserva de óleo e ele consegue achar. Os Estados Unidos ele tá numa busca específica de alguma coisa.
critérios do próprio governo americano, certo ou errado, não entra em discussão, porque a gente não está lá. Claro, eu costumo dizer... É outra economia, é outra visão, e eles também, de certa forma, estão defendendo, né, o que é deles, o interesse deles. Interesse deles. E eu respeito isso, ok? Concordar é outra coisa, mas eu respeito isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que é muito difícil você julgar o outro sem estar calçando o sapato dele. É empatia, então, né? Vamos deixar eles entendendo a vida deles. Acho um tanto quanto desnecessário alguns comportamentos, mas eles devem saber o que eles estão fazendo. Para o Brasil, que é onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente paga as nossas contas. Nosso quadrado. O nosso cantinho, como diria meu pai. Aqui, eu não vejo muito cenário da gente se meter numa guerra dessa. Talvez fosse uma guerra aqui no quintal do vizinho. Tipo Venezuela? Tipo Venezuela, tipo Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai. Nossos vizinhos aqui, nossos irmãos queridos, talvez a gente até se metesse. Mas observe que é um talvez, tá? Eu não tenho nem certeza se aqui a gente ia se meter. E a gente não se mete por uma coisa que a gente falou no bloco anterior. O Brasil é pátria amiga. A gente gosta de diálogo. A gente gosta de sentar numa mesa, tomar um bom café. Eu, como descendente mineiro, bom café com queijo. Pão de queijo, por favor. Eu sou cheese puff. Eu sou mineiro mais do sul. Então, para mim, é o queijo Minas cortado em fatias grandes e um café bem quente. Você sabe que eu tenho um cachorrinho que é um Spitz. E eu resolvi colocar o nome dele de Winston Churchill. Então, Winston Churchill só come queijo Minas. Faz ele muito bem. Gente, como é que eu vou tirar o vício do cachorro? Que isso faz mal, mas ele é alucinado com queijo Minas. Mas ele deve ser mineiro, você não está sabendo. Pois é, pois é. Então, indo agora um pouquinho para um continente que, em termos de território, assim, é um pouco similar, né? Desenho continental, que é a África. Né? Muito agora se fala sobre África. E a África vem de uma história pesada, brutal, né? De reconstrução também. E qual que é o teu olhar hoje para a África? Que virou uma grande discussão, né? Das oportunidades que estão surgindo lá. Inclusive, no agro, ele já tem bancos, né? Que estão entre os 10 do mundo, né? Então, Sim. Qual que é o teu olhar, qual que é a tua visão sobre o continente africano? Eu tenho uma visão muito positiva sobre o continente africano, até porque os maiores impérios do mundo, eles já foram africanos. Você pega a história antiga, a humanidade nasceu na África e eram impérios gigantescos. Houve, claro, um período ali intermediário onde teve muita guerra. As guerras hoje na África estão diminuindo, ainda tem bastante, mas estão diminuindo. E a África ela se tornou um seio de oportunidade tão grande, tão interessante, que eu acho bastante estranho alguns lugares não conseguirem enxergar isso. A China já enxergou. A China tem um volume de investimentos significativo na África. Quando você pega países como Angola, Moçambique, a própria África do Sul, que é extremamente desenvolvida, faz parte, inclusive, do bloco dos BRICS, alguns movimentos ali, Etiópia, Cabo Verde, você tem coisas muito interessantes sendo construídas e muita oportunidade de coisas que a gente já fez, que o Brasil já viveu, que a gente pode passar tecnologia para eles, que a gente pode aproveitar, no bom sentido, esse momento deles para construir juntos. A África ela tem se posicionado de maneira bastante neutra nessas brigas regionais, o que eu acho muito saudável para eles nesse momento. E eu vou dar um exemplo bastante específico de um evento que eu descobri há pouco tempo, que eu fiquei muito feliz quando descobri, que é o prêmio ESG da Forbes Angola, da Forbes Lusófona em Angola. Mostrar que eles também estão preocupados com sustentabilidade, que foi uma mudança de pensamento na população muito rápida. Se você pega a África ali no início dos anos 2000, e aí vão pegar países específicos, Angola, Moçambique, Guiné, e pega esses mesmos países hoje, são países completamente diferentes. São países que olham para frente, são países que estão pensando no futuro. Enquanto menos de 20 anos atrás ele estava em guerra civil.
em guerra civil pesada. Eu estava comentando, eu cheguei a pegar o período ali 2006 e 2008 de reconstrução, muito maquinário para construção civil. A gente chegou a viver esse momento ali na África, mas hoje realmente o pensamento é outro. Fomos convidados a plantar café na África, levar um pouco do café mineiro para a África, e é uma coisa que esse projeto que ainda está na mesa, estamos analisando. Tem que achar o solo certo, né? Porque café precisa de terra certa, altura certa, temperatura certa. Lembrando que um dos melhores cafés do mundo é da Etiópia, né? Sim. É da Etiópia, café. O café etíope é diferente, mas a produção ainda é pequena. Muito pequena, é. Em termos de quantidade de produção, o Brasil é disparado, né? Não tem concorrente nesse sentido. Se for pensar em volume, quase tudo no Brasil é disparado, porque a gente é grande. Continente gigante. A gente tem muita área, a gente tem muita gente e a gente tem muita vontade de fazer. Então, às vezes o governo ajuda, né? Mas a gente tem muita vontade de fazer. Então, isso faz o Brasil ser grande, ser um lugar próspero, com possibilidade de ser próspero e com oportunidades para quase tudo. Hoje eu vejo a África como o Brasil ali nos anos 90. É um lugar que está no momento de um turn, que está no momento de virar, no momento de virada grande, e que eles têm tudo para dar certo. É só uma questão de organizar, fazer bem feito, com cuidado, e seguir aquilo que eles acham que funciona para eles. O mundo ensinou e ensina o tempo inteiro que não existe fórmula mágica. Cada país vai dar certo de um jeito diferente. O que funcionou para a Coreia do Sul não funcionou para o Brasil. Aquilo que funciona para os Estados Unidos não vale para cá. Pelos aspectos culturais, né? Cada país tem o seu jeitinho, né? Claro. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas existe um jeitinho europeu, existe dentro da Europa um jeitinho português, um jeitinho espanhol. Nos Estados Unidos você tem o jeitinho americano de fazer as coisas. A África tem que descobrir o jeitinho deles de fazer as coisas, que eles têm toda a possibilidade de crescer. E nós, brasileiros, aproveitarmos da lusofonia, da possibilidade de falarmos o mesmo idioma de muitos países africanos, para que a gente possa ajudá-los a crescer e a gente crescer juntos. E dessa proximidade cultural, né? Afinal de contas, o Brasil é também, né, formado por muitos africanos, né, que vieram para cá. Enfim, nós temos no sangue, né? Sim. Isso é muito interessante. Samuel, vamos agora partir um pouquinho para os Estados Unidos. Eu queria falar sobre... Eu vi um projeto dentro de uma universidade no Texas que me chamou muita atenção, porque a gente faz um movimento de internacionalização de empresas, de produtos, e foi oferecido para a gente, dentro da Universidade do Texas, um trabalho mercadológico de marketing, sem custo nenhum. A universidade faz para empresas privadas, enfim, você faz uma parceria. Eu achei isso muito interessante e eu penso assim, gente, no Brasil pode ser que haja, mas deve ser muito pequeno ainda a ponto das empresas privadas não terem isso como um hub de soluções, né? Como existe lá, eu sei de outros países também que faz, por exemplo, a Costa Rica. Eu recebi um grupo da Costa Rica e eles falaram, não, a gente também produz, inclusive, dentro da empresa da Universidade Nacional da Costa Rica, tem o agente OEA, né, que é o agente que já é habilitado para fazer o despacho aduaneiro de mercadorias antecipadas, né? Como que vocês pensam isso no IBMEC, né? Como vocês estão pensando isso? E existe algum movimento para ampliar um pouco mais esse hub de soluções? Existe e a gente já faz. Aí que vem o ponto interessante. O MEC exige um conjunto de horas práticas dentro das disciplinas, dentro das graduações, equivalente a 10% do tempo da graduação. E nessas horas a gente tem os chamados programas de extensão, onde a gente entrega a mercado algo que o mercado deseja. Na maior parte das vezes, a empresa bate a nossa porta para trazer o problema, para trazer o projeto. Em outras situações, a gente vai ao mercado buscar esse projeto. Na disciplina de planejamento de marketing, é uma disciplina onde, por exemplo, esse caso de pesquisa de mercado poderia nascer. É um projeto específico, a gente faria, entregaria ele para uma empresa, porque não adianta a gente fazer uma pesquisa de mercado genérica. Genérico, numa boa, o Sebrae já faz, não precisa que eu faça. Mas uma pesquisa de mercado específica para o mercado de chip, interessaria fazer especificamente para o Rio de Janeiro, sem problema nenhum.
Hoje a gente tem parceria com quase 40 empresas fazendo projetos para essas empresas. Desde software, então meus cursos de tecnologia criam softwares, páginas, pequenas inteligências artificiais para entregar para essas empresas e elas utilizarem. Há coisas mais longas. Por exemplo, a gente teve uma empresa que nasceu de um projeto. Um empresário trouxe uma ideia, a gente desenhou o plano de negócio dessa ideia, na disciplina de plano de negócios. Dali a gente evoluiu para o plano financeiro, do plano financeiro para o plano mercadológico, do plano mercadológico para o desenvolvimento do produto para a comercialização, e hoje a empresa existe. E tudo nasceu dentro de uma disciplina de extensão. Então, a gente tem desde coisas muito pequenas, estanques, até projetos muito longos. A gente tem um projeto com a Marinha, hoje a Marinha de Guerra do Brasil, que já está indo para o seu 3º ano. Um projeto de extensão dentro da área de tecnologia. A Marinha veio pedir, veio conversar com a gente. Então, isso a gente muito já interessante, tem... nessa união, né, entre Sim, ela é necessária. Ela é necessária, Michele. Porque o meu aluno vai para o mercado de qualquer jeito. O meu aluno vai trabalhar com isso de qualquer jeito. Então, se ele já tiver experiência aqui... acaba sendo uma oportunidade também para ele de carreira, né? Muitas vezes é uma oportunidade de carreira, ele já enxerga ali uma... Vou dar um exemplo simples desse negócio de oportunidade de carreira. Você me fez lembrar um caso. Esse projeto da Marinha mesmo, ele já está indo para o seu 3º ano. É o 3º e último ano que a gente vai concluir ele agora, porque é um projeto, né? O projeto tem que ter início, meio e fim. Claro. A minha maior dificuldade nesse projeto é manter os alunos fazendo parte do projeto. Porque o aluno fica 6 meses, uma outra empresa que presta serviço para a Marinha descobre ele lá, descobre que ele é bom, rouba ele como estagiário, tem que arrumar outra pessoa para continuar fazendo o projeto. A gente já está no 7º aluno fazendo parte desse projeto. Sério, não, 7º e 8º, porque agora eu botei 2 para não correr risco de perder. Esse dado é muito bom. Não, é maravilhoso. Só que como ele vira uma vitrine, eu acabo perdendo muito rapidamente esse aluno, e eu não posso perder o fio da meada, eu não posso perder a continuidade do projeto. Então eu tenho esse trabalho de o tempo inteiro estar trazendo gente nova, pensando em gente nova para entregar. Esse projeto era para ser de 2 anos. Um aluno, no meio do caminho, descobriu um novo tipo de entrega que a gente poderia fazer para a Marinha. A gente apresentou, na realidade, esse aluno apresentou para o comando, que é da área que está fazendo esse projeto. O comando achou o máximo, solicitou a extensão do projeto e ele virou um projeto de 3 anos. Então, também acontece esse tipo de coisa. Eu estou falando para você que é um projeto de 3 anos. Pode ser que, se a gente conversar daqui a 6 meses, eu vire, é um projeto de 5, porque a gente descobriu mais uma coisa que dá para entregar, então vamos continuar o projeto. Porque é uma coisa viva. É uma coisa viva e a gente gosta muito de fazer. Então, para todos que estiverem nos vendo, se você tiver um projeto legal, traz, a gente conversa, se fizer sentido, a gente constrói. Muito bom, excelente. E nessa linha mesmo, né, sobre a questão da entrega, né, a universidade ali no papel de estar entregando para a sociedade, para as empresas privadas. Agora vamos falar um pouquinho em termos de governo, pensar a universidade como, né, o país, o Brasil. Como que você acha que hoje as universidades brasileiras elas poderiam, de alguma forma, contribuir para a internacionalização do país? Um exemplo é o manufaturado, que a gente não consegue atingir as metas, né? Como você mesmo falou, nós somos bons no agro e ok, tudo, mas precisamos também de um número ali do manufaturado e a gente não consegue. Então, de que forma você enxerga que as universidades brasileiras poderiam ajudar nessa construção de internacionalização? Uma coisa que eu percebo muito, e não é uma crítica, é só uma percepção, o Brasil ele tem muito cérebro, muita gente boa, muita ideia legal dentro de universidades, só que tem pouco investimento em ciência e tecnologia. Isso acaba atrasando muita coisa. Isso faz com que também os talentos se percam, né? Eles vão para fora. Sejam exportados. Eles vão para fora. Você pega exemplos de dentro de casa. A minha esposa ela trabalha com casca de café especificamente, é pesquisadora da Federal Fluminense e ela está desenvolvendo um produto, uma massa para fazer biscoito, para fazer massa mesmo, macarrão e etc., enriquecida em cafeína, utilizando a casca do café, que é um rejeito do café, lixo, no final das contas, do café.
E para conseguir financiamento público para isso é uma tortura, é muito difícil. Isso é muito triste. O governo ajuda muito pouco nisso. E como o governo ajuda muito pouco, a indústria privada também tende a ajudar pouco, porque ela acaba acreditando que vai ser pesquisa pela pesquisa e não a pesquisa aplicada, que é um outro ponto. A universidade brasileira ela tem que botar mais a cara na rua na pesquisa aplicada, na entrega para a sociedade. Teve um movimento que a China fez nos últimos anos que eu achei maravilhoso. O engenheiro recebe um título de doutor não pela pesquisa, pela tese escrita, e sim pelo produto entregue. Isso é ótimo, porque vai para a ação, né? Vai para o mercado. Você traz uma inovação real naquele ambiente. Não estou dizendo que o Brasil tenha que fazer isso em tudo, mas talvez beber um pouquinho dessa fonte para a gente incentivar mais o nosso pesquisador a entregar um produto para o mercado e menos, não que fosse pouco, mas menos uma ideia. Então, além da ideia, vamos fazer esse negócio acontecer? A prática. Vamos fazer isso junto? E a gente tem bons agentes que poderiam ajudar isso. O CNPI pode ajudar nisso bastante. O Sebrae pode ajudar muito nisso. As próprias federações, FIJAM, Fiesp, etc., podem ajudar nisso. A Apex pode ajudar aí no processo de internalização desse produto, ou desse pesquisador, ou dessa ideia, dessa patente. Do serviço também, né? Porque a gente fala muito de exportação de mercadorias, mas se exporta muito serviço. Você pega, por exemplo, o processo de encapsulamento da cápsula de café, que quem usa é a Nescafé, que é todo feito na Suíça. É um processo brasileiro, mas tudo bem. Eles fizeram melhor do que a gente, mas quem fez foi um pesquisador brasileiro. Até TI, né? Se exporta muito também, né? TI se exporta muitos profissionais, bastante. muitos serviços, muitos... E é uma exportação sem o profissional sair daqui, né? Porque é entrega via online. Então, toda a receita que ele gera fica em território nacional. Mas mais do que isso, Michele, eu acho que o Brasil poderia se esforçar um pouco mais e ter uma entrega de tecnologia e inovação aplicada. Os nossos pesquisadores poderiam ir mais para esse campo e o governo tem instrumento para isso. Talvez não tenha interesse orçamentário, mas instrumento tem. Como fazer é um certo desafio porque é política pública. E política pública no Brasil ela é uma política de governo. Então, troca o governo, altera a política pública. Deveria ser uma política de Estado. Tem questão ideológica, né? Tem. Tudo isso se torna muito complexo, né? Sim, um não quer seguir o projeto do outro, o projeto é cortado. Para não dizer que... Isso é um absurdo, né? Deveria ter uma lei que proibisse, se fosse até o final. Isso é que é dinheiro jogado fora, Mas aí é a diferença de política de governo para política de Estado. O Brasil não tem uma política de Estado. Precisaria ter. Estadistas, principalmente. A gente tem que ter cuidado falar isso, porque pode ser que tenha gente levantando a mão e dizendo, não, fulano é estadista. E aí você vai analisar a trajetória, não necessariamente. Ele é governista, não estadista. Tem problema com o outro lado da moeda. Então, isso para os dois lados, tá? Claro. Nós isentão. Somos totalmente apartidários aqui. Então, sim, a gente pode falar mas temos que ser. À vontade. A gente tem que ser crítico. Essa é a minha visão. Ter o senso crítico, isso é o mais importante. Crítico para todos os lados. E o Brasil ele precisa disso. Ele está num momento onde isso seria mais necessário ainda, mas, de qualquer forma, aquilo que eu acredito é que a gente conseguiria fazer muita coisa se houvesse mais apoio. Com pouco apoio, a gente já faz muita coisa. Imagina o quanto a gente não poderia estar exportando tecnologia de agronegócio, que a gente já é referência. O quanto a gente já não poderia estar criando coisa nova no interiorzão, onde as necessidades são maiores, se o foco fosse esse. É que o foco não é. A gente está mirando em outras coisas. Samuel, muito obrigada. Olha, tanta coisa que a gente falou aqui nesse episódio, né? Tantos temas importantes, necessários. Muito obrigada por ter deixado com a gente esse grande legado, um pouco também, né, da tua missão
de tudo isso, todo esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Foi sensacional e o tempo passou super rápido, né? Porque quando Já a gente acabou? tem muito conteúdo, o tempo passou muito rápido. Muito obrigada pela participação e volte sempre para bater esse papo aqui com a gente, que eu sei que também você tem sempre bagagem nova, tá? Fique à vontade para voltar. Foi uma honra, eu que agradeço essa conversa. Vou voltar, então, já que você me convidou, eu estou aceitando em público esse convite. Eu fico até um pouco tímido, eu sou uma pessoa tímida, mas tudo bem. Quando você fala de toda essa bagagem, eu me acho tão pequeno nesse universo, que é tão grande, e ouvir isso me deixa bastante tímido, mas Não, você eu está agradeço. deixando um legado incrível, perceptível e parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado e vamos em frente.